Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, é uma coisa que muita gente tem curiosidade e algumas pessoas me perguntam. Irmão, como que o irmão pode congregar na CCB, voltar a congregar na CCB, depois de o irmão ter estudado as escrituras ou conhecido outras denominações? Como que o irmão consegue? Bom, primeiro eu vou explicar para vocês. A congregação ela tem uma liturgia em que os irmãos acreditam, né, que a revelação do púlpito tem o mesmo grau de profundidade ou tem o mesmo peso das escrituras. E isso é errôneo. Por quê? Porque no âmbito geral das escrituras, de Gênesis e Apocalipse, o anjo ele dá o livrinho a João, que é a revelação das escrituras, e manda ele selar aquele livro. O apóstolo São Paulo também fala em Gálatas que se alguma coisa vier depois desse evangelho, é para se considerar falso, ainda que fosse um anjo que descesse do céu, ou nós mesmos, ou ele mesmo, a gente consideraria maldito. Então o evangelho já foi selado. Tudo o que é da graça de Deus, em âmbito geral, já está selado ali em Apocalipse. 78% das profecias já se cumpriram. Tem profecias que ainda estão no livro de Daniel, que está no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, que estão se cumprindo nesse momento, e tem algumas que ainda não se cumpriu. As que estão se cumprindo agora é que o Mar Morto voltaria a ver vida, Ezequiel, que o Eufrates secariam e os inimigos de Israel viriam por ali, está se cumprindo. Então tem profecias no Antigo Testamento que estão se cumprindo agora e tem algumas que ainda não se cumpriram. Então, no âmbito geral, essa é a Bíblia. Ela conta para nós a história da humanidade e as revelações futuras em âmbito geral, na humanidade geral. E ela já está selada, não pode haver revelação fora dela. O que pode ser? Por que o apóstolo Paulo fala em parte conhecemos, em parte profetizamos? Em parte nós pregamos, ensinamos e em parte nós profetizamos. Qual é a parte que nós ensinamos? Nós ensinamos as escrituras. Exemplo, eu sou um presbítero, um ancião, um pastor. Qual que é a minha obrigação principal como presbítero? Principal é ensinar o evangelho, é ensinar as escrituras, né? Principalmente de Mateus a Apocalipse. O apóstolo Paulo diz que toda a Bíblia é boa para ensino, para nós vermos o relacionamento de Deus com o homem, para nós entender o caráter de Deus, certo? Mas o que a gente deve ter na ponta da língua é de Mateus, nem precisa do Apocalipse, irmão. De Mateus até as cartas finais ali, que são as cartas de João, tá? Cartas de Pedro ali, até aquele final. E isso nós temos que ter em mente. Por quê? Principalmente as cartas são cartas de recomendações de Paulo, de Judas, de Pedro, de João, né? De Filemão. Então são cartas ali de recomendação. E principalmente as de Paulo, né? São cartas, como que eu falo para vocês, são cartas como são circulares, como o Braz faz. São cartas ali, são ensinamentos. Paulo, vendo a necessidade das igrejas, ele corrigia segundo o seu entendimento das escrituras, né, que naquele tempo não era ainda o Novo Testamento, mas era o Torá, mas com a guia que Deus dava para ele, ele ia instruindo conforme a necessidade de cada igreja. Então hoje nós temos as escrituras e nós temos que ministrar em cima dela. Toda a doutrina de igreja, para que ela se considere uma igreja pura, toda a doutrina, os usos e costumes e todo o ensinamento da igreja tem que estar baseado nas escrituras. Ah, mas Tiago, mas lá tem muita profecia. Verdade. O que os irmãos confundem é o peso da profecia individual, exemplo, Deus vai te dar, Deus vai preparar, é aquela parte de Paulo, em parte pregamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ela é hoje em caráter individual. Existe o dom da profecia, mas não existe o título de profeta mais, né? Porque o profeta pregava lá atrás
o tempo vindouro da graça de Cristo. Toda a Bíblia ela é centralizada em Cristo, né? O antes dele vir, toda a profecia empurrava a vinda do Messias. Então hoje nós estamos no período pós-vinda de Cristo, em que nós estamos preparando para a volta de Cristo. Então toda a profecia em caráter individual, eu não a descarto. Eu não a descarto na igreja. Desde que eu abro um capítulo da Bíblia, leio aquilo e explico o contexto bíblico daquilo. E aí o Espírito Santo vem atualizando a palavra, vem revelando o que ele quer falar com a igreja, e em muitos casos, algumas profecias individuais. Mas a profecia que sai da boca bíblica, ela não pode ser comparada com a profecia em âmbito geral. Por quê? Porque senão nós vamos ter outra vez, nós vamos voltar ali, antes, né, de Jesus, vamos voltar ali que o Senhor falavam apenas com os sacerdotes. E hoje nós não precisamos mais da intercessão do sacerdote, porque Cristo rasgou o véu. Não o véu que a irmã põe na cabeça, o véu em que o sacerdote, uma vez por ano, oferecia o sacrifício do povo. E só ele podia entrar lá, e se ele estivesse purificado, entrava com uma corda, porque se ele tivesse alguma coisa, ele morreria ali, alguém tinha que puxar. Ninguém podia entrar lá, só o sacerdote. Então Deus falava, ali onde estava a arca, o sacerdote ouvia e levava para o povo. Só ele podia entrar lá. Hoje nós já não temos mais, não precisamos mais da intercessão do sacerdócio de Araão, porque Cristo resgatou o sacerdócio de Melquisedeque, rei e sacerdote. Todo cristão batizado que creu em Cristo, ele é rei e sacerdote. Por quê? Porque ele é herdeiro do rei, então ele é um rei em potencial. O reino de Cristo repousa sobre ele. Por isso que Cristo falou, vocês são a luz do mundo, sal da terra, e assim por diante. Então nós temos a embaixada, a autorização, o passaporte do reino. Somos de linhagem real, de linhagem do sangue de Cristo. E sacerdote, por que sacerdote? Porque ministramos, todo homem, todo varão, ele ministra a palavra de Deus, ela está na sua boca. Por isso que Cristo fala que o homem é a cabeça da mulher, que a mulher, se ela tem alguma dúvida, ela pergunte para o homem. O homem tem que ministrar um devocional na sua casa, ensinar a sua família nas escrituras. Lá no templo, na igreja, quem ensina é o presbítero, e em casa, quem ensina é o esposo. Então o sacerdócio está conosco, reis e sacerdote, voltando lá ao sacerdócio de Melquisedeque. Então, meus queridos irmãos, o peso da profecia individual é para fortalecimento espiritual da pessoa que ouve. Às vezes ela está fraca na fé, ou às vezes está desanimando. Como o apóstolo Santiago diz, a fé sem obra é morta. Então, o Senhor dá, às vezes, uma profecia na igreja para falar com alguém em alguma extrema necessidade. Mas isso não pode ser a praxe, não pode ser o ponto principal do culto. O ponto principal do culto tem que ser o ensino das Escrituras. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí você vai perguntar, irmão Tiago, mas como que você vai na congregação mesmo sabendo disso, sabendo das profetadas? Bom, quando eu saí da congregação, eu estudei as Escrituras, fui para outras denominações, fui conhecer outras denominações, a forma de se entender a Bíblia de outras denominações de língua hispana, denominações americanas, e eu tive um amplo conhecimento do que é denominação. E eu vi formas diferentes de servir a Deus e formas com que o Senhor se agrada. Então, como que eu faço? Hoje em dia, eu já não vou mais com o intuito de buscar a palavra. Por quê? Porque eu já tenho a consciência que a palavra principal, em âmbito geral, já está revelada. Ah, mas quando você precisa de uma resposta? Eu nunca tenho essa necessidade, irmãos, de me colocar numa situação que eu preciso de uma saída, que eu preciso de uma resposta. Por quê? Porque eu tenho ligação direta com Deus. Lembra? Rei e sacerdote. Então eu não preciso da igreja para intermediar isso. Por que eu preciso da igreja? Para estar em comunhão com os irmãos, para estar numa comunidade, para aprender com os irmãos, para passar as provas com os irmãos, para aprender a suportar o meu irmão, a perdoar ele me perdoar. Esse é um crescimento que tem que ser em unidade. Então hoje eu vou na igreja para estar junto com os irmãos. Eu vou sem intuito nenhum, eu vou lá, faço culto em adoração a Deus, louvo a Deus, não espero da palavra porque já sei como funciona. E tudo que sai da boca do irmão lá, se sai alguma profecia, eu também não desacredito, porque eu não desacredito das profecias, mas eu já não tomo aquilo como a única forma de servir a Deus. Eu não coloco aquilo no meu coração
como única forma de esperança. Não, a nossa esperança tem que ser Cristo. Esta é a forma madura de se servir a Deus e a fé racional descrito pelo apóstolo São Paulo. Então o meu único intuito é estar junto com os irmãos. E esse é o único intuito da gente se reunir. Que bom que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo sagrado que desce sobre a cabeça de Abraão e escorre pela barba. É uma coisa boa, é a unção de Deus. É estar junto com os irmãos, aprender com eles e ele aprender com nós para crescermos na unidade cristã. É por isso que nós não temos como servir a Deus só em casa. Então o que eu faço? Eu faço o meu culto racional aqui com a minha família de domingo, gravo ele, né? Uma ordenança divina, graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Mas ainda vou nos cultos da congregação, tomo Santa Ceia na congregação, e estou junto com os meus irmãos, né? Não me considero um membro da denominação, mas me considero parte do corpo de Cristo, dentro da congregação, tá bom? É assim que devemos fazer. Se nós não colocarmos expectativas em profecias, em homem, em irmão do ministério, nós nunca vamos nos desapontar com Cristo. Porque nós nunca desapontamos com Cristo, porque tudo que ele promete, ele cumpre. O problema é que quando o homem promete, quando não é de Deus, o problema é quando nós desapontamos com o homem. E o nosso relacionamento não é primordialmente com o homem. Nós temos que saber viver em comunidade. Mas o nosso relacionamento primordialmente é com Cristo. Tá bom? Então eu espero que vocês entendam como que funciona. Então você precisa sair da congregação? Não, não precisa. Você pode estudar a Bíblia, né, se a congregação está hoje negligenciando o ensino bíblico. Você pode fazer um culto na tua casa, você pode ensinar a tua família, você pode aprender, sem problema nenhum. E quando você estiver lá, não humilhe, não queira debater com o ministério. Não. Se o ministério for teu amigo, chama ele, conversa, explica. Mas se não, fique em paz. Vai lá para estar junto com os irmãos. E Deus vai aceitar, né, aquele louvor que sai da tua boca. Porque você não vai lá para buscar nada. Você vai lá para levar um louvor. Entendeu? Esse é o culto racional. Esta é a fé racional. A fé tem que ser racional. Porque fé não racional, irmãos, ela é loucura. Então a fé racional é quando você tem um amadurecimento espiritual e você sabe exatamente qual é a função de Deus no culto, qual é a função do homem, qual é a tua função, qual é a função de cada membro para que aquele corpo venha ter um bom funcionamento e o cabeça daquele corpo venha sempre ser Cristo e não o ministério e não o homem que preside. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. É um vídeo muito importante esse. Eu espero que vocês gostem, dê like, compartilhem, para que outras pessoas venham ter acesso também a este vídeo. E a todos vocês que ouviram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do teu, do meu, dos nossos corações. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.